Aguirre, você informa hoje, né, que a PF está apurando o vazamento do inquérito da ABIN sobre espionagem no Paraguai. Isso me dá a impressão de que está havendo uma disputa entre as corporações, entre a ABIN e a Polícia Federal. Isso desde o início do governo, né? A gente sabe que o diretor-geral da Polícia Federal não se dá com o diretor da ABIN, ambos são da Polícia Federal. Como é que isso pode criar um problema diplomático grande para o Brasil por desavenças entre duas corporações e o problema não é o vazamento, o problema é o que foi feito, né? Exatamente. Eu acho que o que as autoridades deveriam estar preocupadas em investigar e esclarecer é de que forma foi Isso. feita essa invasão. Outro dado preocupante é que essa invasão revela que a ABIN de fato tinha e operou um programa que é chamado Cobalt Strike, porque tudo começa a partir disso. A Polícia Federal descobre que a BIM, além do First Mile, que era um programa para monitorar os passos, saber onde as pessoas estavam, a Polícia Federal descobre que a BIM também tinha um programa chamado Cobalt Strike, que tem a função de invadir dispositivos de informática. Então, a Polícia Federal buscou saber dentro dessa investigação, que é de fato legítimo, isso estava dentro do escopo da investigação, a Polícia Federal buscou saber de que forma esse programa de invasão de computadores estava sendo usado pela BIM. Então, foi justamente em resposta a esses questionamentos que os agentes da BIM tiveram que confessar que esse programa sim foi usado pela BIM, mas não foi. Eles disseram que não foi usado no Brasil, que foi usado apenas para essa invasão aos dispositivos de informática de autoridades do governo paraguaio. Agora, a Polícia Federal também está tentando descobrir, também está investigando se essa ferramenta foi usada contra cidadãos brasileiros, o que seria um fato também grave, né? Se a ABIN tem uma ferramenta tão poderosa desse tipo e pode ser usada contra uma autoridade no exterior, o que é que impede? Quais são as garantias que a gente tem de que a agência está sendo bem gerida e não vai usar essas ferramentas contra os cidadãos brasileiros? Então, acho que esse caso também desperta esse questionamento, essa discussão. No nosso site tem mais informações, viu, Andressa? Já te passo a palavra, só trazendo aqui informações, porque após reportagem do UOL, a PF apura vazamento do inquérito ABIN Paralela. A Polícia Federal instaurou o inquérito para apurar se houve vazamento de informações da investigação sobre a ABIN Paralela, depois de o Aguirre Talento aqui no UOL revelar que a agência espionou autoridades do governo do Paraguai. A Polícia Federal destacou que a investigação sobre a ABIN Paralela, né, é sigilosa. Há uma apuração em curso para determinar se a Agência Brasileira de Inteligência foi usada para perseguir opositores e beneficiar aliados durante o governo Bolsonaro. O inquérito foi aberto depois da publicação aqui da reportagem do Aguirre no UOL. Espionagem aconteceu meses antes de o governo brasileiro fechar um novo acordo sobre os valores pagos ao Paraguai por energia vendida ao Brasil em maio de 2024. Depois da publicação da reportagem, o governo Lula negou participação na operação, que diz ter sido autorizada pelo governo anterior. Andresa, boa tarde. Oi, boa tarde aos colegas. Eu queria antes fazer uma pergunta, enaltecer aqui o papel do jornalismo, né, Diego? Porque é o jornalismo investigativo que traz esses fatos que sem o qual ninguém ficaria sabendo. Então, o Aguirre faz parte, né, dessa equipe do UOL de jornalistas investigativos e é muito importante, né? A gente é tão atacado ultimamente como jornalistas, mas a gente sempre reforçar a importância do papel da imprensa para que a sociedade tenha transparência no que está se fazendo, porque se não fosse o Aguirre, certamente ninguém saberia, né, o que ocorreu. Essas investigações, a princípio, miraram ali o Bolsonaro, mas, pelo visto, foram um tiro no pé no governo Lula. Eu queria perguntar para o Aguirre se ele tem essa informação, né, do quanto que o diretor da BIM, o Luiz Fernando, tinha conhecimento de que isso estava ocorrendo, de que essa espionagem estava ocorrendo, inclusive ocorreu durante um tempo da sua gestão. Andresa, as informações constantes na investigação da Polícia Federal
indicam nos depoimentos de pelo menos dois servidores da ABIN que todas essas ações foram reportadas ao diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, e obtiveram autorização de Luiz Fernando Correia. Eu conversei com outras pessoas da ABIN, pessoas que sabem um pouco da estrutura da agência, que entendem ali como funciona, e elas me disseram que uma operação desse tamanho, uma operação dessa sensibilidade, não poderia ser levada adiante somente pelos subordinados, sem que isso tivesse sido aprovado pela chefia, pela direção, sem que isso estivesse sendo reportado aos diretores e, de acordo com essas fontes, essas operações são registradas, deixam registros no sistema da ABIN. A ABIN tem um sistema diferente do SEI, que é o sistema eletrônico do governo federal. A ABIN tem um sistema para operações secretas, investigações mais sensíveis, mas que em tese deixa ou deveria deixar todo esse andamento registrado. Então, pelo menos dois servidores da agência relatam que Luiz Fernando Correia, sim, tinha conhecimento, sabia, recebeu informações. Um deles até disse que ele se empolgou com a operação, porque seria a primeira vez que ele estava participando de uma operação de inteligência. E uma terceira pessoa com quem eu conversei, que também tem conhecimento dos fatos, está acompanhando os fatos, me disse que também essas informações eram de conhecimento do diretor-geral da ABIN. Apesar disso, o governo federal, é importante a gente registrar outro lado, o Ministério das Relações Exteriores divulgou ontem uma nota dizendo que a operação de fato foi iniciada no governo Bolsonaro e teria sido cancelada pelo governo Lula no final de março de 2023, quando eles tomaram conhecimento. Então, vamos aguardar o aprofundamento do caso para saber a real extensão, o real tamanho dessa operação de espionagem brasileira. Tá certo. Aguirre Talento, parabéns pelo trabalho, Aguirre. Obrigado pelas informações, um abraço para você.